Olá, turma. Tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre logaritmos. Primeiro eu vou abordar a definição de logaritmo. Para facilitar o entendimento de vocês, eu vou usar primeiro a definição de radiciação. Veja que no nosso exemplo, primeiro exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 9. A notação de raiz é por esse símbolo que vocês já conhecem. Esse número que está aqui em cima quer dizer que é raiz quadrada. Se fosse um 3, seria uma raiz cúbica. E qual é o mecanismo da raiz? Como é que ela funciona? Eu preciso descobrir um número, que vai ser o resultado da raiz, que é elevado ao quadrado de 9. Certo? Então, eu vou colocar aqui um x, que vai ser o número que nós vamos descobrir. X elevado ao quadrado tem que dar 9. Bom, isso é muito fácil. Se x ao quadrado tem que dar 9, e eu sei que 3 vezes 3 é 9, e que, portanto, é igual a 3 ao quadrado, a comparação é essa aqui, gente. Olha, x ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Portanto, x, como as potências são iguais, x é igual a 3. Portanto, a raiz quadrada de 9 é 3. Está aqui o resultado. Fácil, né? Todo mundo conhece isso. Vamos dar uma olhada agora no conceito de logaritmo, que é, na verdade, o inverso da radiciação. Vocês querem ver? Olha, aqui tem esse símbolo, que representa o logaritmo. Aqui, esse número 4 é chamado de logaritmando, e aqui embaixo é a base do logaritmo. E aqui se pronuncia da seguinte forma, veja, eu tenho log de 4 na base 2. É igual a x, que eu vou ter que descobrir. Log de 4 na base 2 também quer dizer a mesma coisa que 2 elevado a x igual a 4. Quer dizer o quê? Quer dizer que x é um número que, sendo potência de 2, dá 4. Ou seja, quer dizer que a base elevada ao valor do logaritmo tem que dar 4. Vocês veem que é o inverso da raiz, estão vendo? Olha, aqui é x igual a x elevado a 2, que é a raiz. Aqui é o 2 elevado a x, no caso de log na base 2. Por isso que eu disse que o logaritmo é o inverso da raiz. Vamos avançar um pouco mais com o cálculo. Olha, eu sei que 4 é igual a 2 vezes 2, e que, portanto, é igual a 2 ao quadrado, não é? Se eu tenho que 2x igual a 2 ao quadrado, 2x igual a 2 ao quadrado, está aqui, olha, 2x, 2 ao quadrado. Como as bases são iguais, quer dizer que x igual a 2. Então, o logaritmo de 4 na base 2 é 2, porque 2 elevado ao logaritmo dá 4. Fácil, né? Logaritmo não precisa ter apenas uma base. Ela pode ter base 3, base 5, base 10, a base que for necessária, né? Vamos pegar um exemplo aqui da base 3. Logaritmo de 81 na base 3, x, né? Vamos colocar aqui. Então, eu tenho que é 3 elevado a x igual a 81. Olha, eu sei que 81 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E isso aqui é igual a 3 à quarta. Portanto, 3 elevado a x, que está aqui, é igual a 3 elevado à quarta. Como as bases são iguais, x igual a 4. Portanto, log de 81 na base 3 é igual a 4. Fácil, né? Mais um exemplo agora na base 10. Log de 100 na base 10 é a mesma coisa que escrever 10 elevado a x igual a 100. Que número que eu tenho que elevar a 10 para chegar a 100? Para dar 100, o resultado ser 100. Olha, é fácil também, porque eu sei que 100 é igual a 10 vezes 10, portanto, igual a 10 ao quadrado, tá certo? Se eu tenho 10 elevado a x igual a 10 ao quadrado, as bases são iguais, então aqui
o x é igual a 2. Entenderam? Muito simples, né? Agora, por que se usa logaritmo? Qual foi a razão de se inventar, de se pesquisar logaritmo, em que isso facilita a vida das pessoas? O logaritmo foi inventado na Idade Média, lá pelo século XVII, quando não havia máquina de calcular, nem, claro, computadores, smartphones, laptops, etc. E as pessoas tinham dificuldade em fazer contas de multiplicar e de dividir, principalmente com grandes números. Nessa época começavam a fazer pesquisa de astronomia, de navegação, e era comum haver esse tipo de operação. Então, quem descobriu o logaritmo viu logo que as propriedades podiam ajudar muito a esse tipo de cálculo. Vejam aqui 3 propriedades, há outras. Nós vamos conversar hoje apenas sobre essas 3 que são as mais importantes, né? A primeira propriedade é a seguinte: log de A vezes B, veja que eu coloquei N aqui embaixo, porque tanto faz a base. Aqui pode ser log de 3, log de 4, log de 10, qualquer uma. Eu coloquei N para simbolizar que pode ser qualquer base. Então, log na base 3 de A vezes B, primeira propriedade diz que é igual a log na base N de A mais log de N de B. Viram que isso quer dizer a transformar uma multiplicação numa operação de soma. Isso facilitava muito a vida das pessoas. Vejam a outra propriedade. Se eu tenho log na base N de A dividido por B, isso é igual a log na base N de A menos log de N de B. Aqui transformamos uma operação de divisão numa operação de subtração, que é muito mais fácil. E a terceira propriedade é log na base N de A elevado a uma potência que eu chamei de P. Isso é a mesma coisa que P vezes log de A. Dá para perceber que esse tipo de transformação facilitava muito o cálculo das pessoas na época. Agora, como é que isso era usado no dia a dia? Era usado através de tabelas. Havia matemáticos especialistas que calculavam e produziam tabelas de logaritmos. São tabelas enormes. Aqui eu representei 2 tabelas. A tabela na base 2, logaritmos na base 2, e a tabela na base 10, logaritmos de base 10. Eu fiz só até o número 6, mas as originais, as verdadeiras, as que se usavam na época, eram enormes, milhares de números. Levava muito tempo para se elaborar essas tabelas. Mas depois de feitas, elas eram usadas como calculadoras. Hoje em dia são. Então vejam lá aqui, olha. Subir um bocadinho mais. Vocês poderem olhar tudo aqui, olha. Vamos lá então. Aqui eu tenho a tabela na base 2. Está vendo? Como se lê isso aqui? Eu digo que log na base 2 diz, aliás, log na base 2 de 1 é 0. Log de 2, melhor dizendo, log de 2 na base 2 é 1. Log de 3 na base 2 é 1000, esse valor que está aqui, 1,584. Log da base 2 de 4 é 2. Lógico, né? Porque 2 elevado a 2 dá 4. Log de 5 na base 2, esse valor que está aqui, ó. E assim por diante. Na base 10 é a mesma coisa. Log na base 10 de 1 é 0. Vocês viram que tanto log de 1 na base 2 é 0, quanto log de 1 na base 10 é 0. Porque qualquer número elevado a 0 dá 1, né? Nós já vimos isso. Continuando aqui na tabela da base 10. Log na base 10 de 2 é esse número. Log de 3 na base 10 é esse número. E assim por diante. Com essas tabelas, facilitava muito a vida das pessoas usarem essas 3 propriedades que vimos aqui em cima. Vamos dar uma olhada então no uso dessas tabelas. Veja aqui o primeiro exemplo, olha. Digamos que 4 vezes 2 fosse uma multiplicação complicada. Eu peguei 2 números simples para facilitar a explicação.
Mas essa propriedade da tabela é usada com multiplicações ou divisões com várias decimais, números grandes, etc. Eu usei números pequenos, mas o funcionamento é exatamente o mesmo. Então, digamos que ele quisesse calcular 4 vezes 2 e fosse muito difícil, porque fossem números muito grandes. Então, o que ele faria? Ele usaria a primeira propriedade, ó, que está aqui em cima. Como ele faria isso? Ele aplicaria primeiro log do lado de cá, ó. Log, digamos na base 2, do produto. Vejam lá, não é? Como está em cima na primeira propriedade. Isso aqui, então, é igual a, na nossa propriedade, a log de 4 na base 2 mais log de 2 na base 2. Correto? É a primeira propriedade que estamos aplicando. Se eu olhar na tabela o log de 4 na base 2, veja, dá 2, ó, log de 4 na base 2, dá 2. Então, isso aqui é igual a 2 mais log de 2 na base 2, olha, log de 2 na base 2 é 1, então, mais 1. O resultado disso é 3, correto? Agora que vem a parte interessante. Então, esse número aqui do lado, olha, que eu quero saber a multiplicação, então log na base 2 de 4 vezes 2 é igual a 3, tá certo? Nosso resultado aqui, ó. Isso quer dizer, voltando para aquela forma inicial que fizemos aqui, olha, que 2 elevado a 3 tem que dar o resultado de 4 vezes 2. Tá certo? Isso quer dizer, então, que, como 2 a 3 é 8, não é? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Isso quer dizer que log de 4 vezes 2 é 8. Veja, chegamos no resultado que queríamos. Se isso fosse um número muito, se esses dois números fossem muito grandes, eu chegaria ao resultado da mesma forma, fazendo apenas a soma do log deles. Perceberam como isso facilita a vida de quem trabalha com números grandes, especialmente quando não se tem calculadora? Vou fazer mais um exemplo para vocês entenderem melhor. Agora vamos fazer uma divisão e vamos usar a tabela da base 10. Veja, preciso resolver essa divisão e são números muito complicados. Então, o que eu faço? Coloco o log aqui. Agora na base 10. Isso aqui, como já vimos lá na segunda propriedade, é igual a log na base 10 de 6 menos log de 10, log de 2 na base 10. Né? Se olharmos na tabela, vamos lá, olha, log de 6 na base 10, log de 6 na base 10 é esse número que está aqui, ó, 0,778151, menos o log de 2 na base 10, está aqui, ó, log de 2 na base 10 é esse número aqui, olha, menos 0,30103. Vamos fazer essa subtração aqui embaixo, olha, 0,778151 menos 0,30103 é igual a, aqui dá 1, aqui dá 2, aqui dá 1 também, aqui dá 7, 7 menos 0, 7 também, e 7 menos 3, 4. Então, o resultado é esse número que está aqui, ó. Agora é só voltar lá na tabela e ver qual é o número que tem este aqui como logaritmo. Olha aqui, ó. Saímos daqui e encontramos aqui, ó. Tá vendo? Vou riscar aqui para vocês verem melhor. Isso quer dizer que o logaritmo disso aqui é 3. Portanto, log de 10 na base 10 de 6 dividido por 2 é igual a 3. Perceberam?
Usa-se o resultado, procura-se na tabela o número que corresponde àquele logaritmo, já que eu apliquei logaritmo dos dois lados. Se isto aqui fosse uma divisão muito complicada, com a simples subtração de dois itens da tabela, que foi o que nós fizemos aqui, chegaríamos a resultado com a maior facilidade apenas com uma operação de subtração. Entenderam qual é o objetivo e qual é o uso principal disto? Por isso os logaritmos na época foram encarados como uma invenção fantástica, equivalendo às calculadoras de hoje. Claro que se usando as tabelas que foram desenvolvidas também no mesmo período. É isso aí, pessoal. Até a próxima.